foi o seu primeiro investimento? Para muitos, principalmente no Brasil, a renda fixa costuma ser uma resposta comum por ser uma opção com retornos previsíveis. Mas você sabia que também dá para investir na renda fixa em dólares? Eu sou a Paula Zogby, do time da Nomad, e hoje vamos falar sobre renda fixa em dólares, para você ter toda a base que precisa antes de considerar esse tipo de investimento. Para começar, um passo para trás. Afinal, o que é renda fixa? É uma categoria de investimentos em que você empresta dinheiro para alguma empresa ou instituição e recebe de volta acrescido de juros em um prazo pré-determinado. É a mesma coisa que acontece quando você precisa de um valor e acaba tomando um empréstimo no banco. O banco cobra juros, certo? Nesse caso, você estaria na posição do banco. O juro trabalha a seu favor e não contra você. No momento da compra de um título de renda fixa, são informados o prazo de vencimento, a periodicidade do pagamento de juros e a taxa de remuneração. Vou explicar cada um desses conceitos. Prazo de vencimento é exatamente o que parece. O momento em que aquele título de renda fixa vence, deixa de existir e se transforma em dinheiro na sua conta de investimentos. Em alguns casos específicos, o título pode ser perpétuo, sem vencimento, com a remuneração inteira acontecendo em forma de pagamentos esporádicos. Falando neles, a periodicidade do pagamento dos juros também é chamada de cupons. Funciona assim. Em títulos de renda fixa, uma parte do valor do rendimento pode cair antes do prazo final de vencimento. Por exemplo, você pode receber todos os meses uma parte do dinheiro que emprestou ou uma vez por semestre, por exemplo. Também existem títulos sem pagamentos de cupons. Nesse caso, a totalidade dos juros é paga justamente no momento do vencimento. E aí temos a remuneração, que também é informada no momento da compra do título, determinando o quanto você vai receber por esse empréstimo. A remuneração pode ser em dois formatos, pré ou pós-fixada. A taxa pré-fixada é do tipo X% ao ano. Você sabe exatamente quanto vai receber ao final. Por exemplo, se você investir $100 em um investimento vencendo daqui 12 meses e que rende 5% ao ano, no final desse ano o juro que você vai receber é de $5, totalizando $105 antes dos impostos. Na taxa pós-fixada, você pode ter ou não um elemento pré-fixado. Quando ele não existe, a remuneração pode ser, por exemplo, equivalente à taxa básica de juros de uma economia, como a Selic aqui no Brasil. No formato conhecido como pré mais pós, a taxa seria algo do tipo X% ao ano mais inflação. Por exemplo, 2% mais a variação do CPI, o índice de consumidor aos Estados Unidos. No exemplo do investimento de $100, em um ano, se a inflação acumulada for de 3%, você receberia os mesmos $5. Mas se ela for de 4%, o título rende $6 naquele período, que é a soma da taxa de 2% com a variação da inflação. Até aqui, a renda fixa dos Estados Unidos é bem parecida com a brasileira. Agora eu vou te apresentar os tipos de renda fixa em dólares. O tipo mais conhecido são os bonds, que podem ser traduzidos como títulos de crédito. Dentro dessa categoria, temos títulos emitidos por governos e por empresas privadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Departamento do Tesouro emite títulos federais que são chamados de treasuries. Então, treasuries são um tipo de bond em que você ajuda a financiar a atividade americana. Com um bond corporativo, você ajuda a financiar a atividade de uma empresa. De forma geral, bonds corporativos pagam juros mais elevados do que os bonds emitidos pelo governo do seu próprio país, mesmo quando eles têm um prazo de vencimento similar. Isso acontece porque a percepção de risco aumenta, mas daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre riscos. Um outro tipo de renda fixa em dólares são os CDs, certificados de depósitos. Eles também são títulos de dívidas, mas esse nome é dado especificamente quando o tomador dessa dívida é um banco ou uma instituição financeira. Acho que já ficou claro que a remuneração da renda fixa é previsível, certo? Mas, como eu falei antes, ela também tem riscos. O primeiro desses riscos é o de crédito, a possibilidade da instituição que pegou seu dinheiro emprestado não dar conta de pagar de volta o valor prometido. Como você pode imaginar, existem instituições mais e menos confiáveis nesse quesito. Para saber quem tem chances maiores de dar o famoso calote, existem empresas especializadas em dar notas para o risco de crédito de cada emissor. Essas notas são chamadas de rating e essas empresas são conhecidas como agências de classificação de risco. As mais famosas são Moody's, Fitch e Standard & Poor's. Normalmente, quanto menor o rating, maiores os juros pagos, e existem investimentos considerados praticamente livres de risco de crédito, como é o caso dos próprios treasuries. O segundo risco é de mercado, porque pode parecer estranho, mas a renda fixa varia. Eu explico. Quando você investe e mantém o seu investimento até a data de vencimento, vale o que foi combinado.
Você recebe o valor que investiu e a totalidade dos juros. Mas entre a data do seu investimento e a data de vencimento, o preço daquele título de renda fixa pode mudar. E essa oscilação pode se transformar em prejuízo se você precisar vender em um momento de desvalorização. Por isso, busque títulos com vencimento compatível com a sua necessidade de uso desse capital. Nesse caso de venda antecipada, também existe o risco de liquidez. Ele se refere à possibilidade de você não encontrar uma pessoa para comprar o título de você no mercado. Aliás, se você quer saber mais sobre liquidez, tem um vídeo completo aqui no canal da Nomad. Vamos deixar o link na descrição e você pode clicar no cantinho também para ver depois. E temos também o risco de reinvestimento. Esse acontece quando você recebe cupons ou o seu título vence e você não consegue reinvestir a taxas compatíveis com o que você tinha antes ou com o que você esperava. Esse risco mostra por que vale a pena planejar os seus investimentos para ter exposição a prazos de vencimento diferentes, de forma compatível com o seu perfil e seus objetivos. E aí, aprendeu um pouco mais sobre renda fixa? Eu espero que sim! Caso esse vídeo tenha te ajudado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo!